10 anos de ATB. É isso aí, pessoal. A ATB está completando 10 anos de existência. Eu vou contar um pouquinho da história nossa, da trajetória, de tudo que aconteceu, das ameaças, dos ataques hackers, de tudo que ocorreu nesses 10 anos. E prometo que esse ano a gente vai conseguir mudar alguma coisa, porque eu vou me empenhar ao máximo aqui na associação. Então vamos tentar fazer aí matérias semanais ou até um prazo até mais curto. E olha só, pessoal, quem está fazendo também 10 anos é a cadeira vazia do Ministério Público aqui de Barueri. Eu vou explicar isso aí mais pra frente, mais pro final do vídeo, mas já fique sabendo aí que por que nada acontece aqui, por que um despachante e um taxista são bilionários e estão aí revezando no poder há mais de 35 anos, né? Vou contar um pouquinho dessa história aí. Tudo começou assim, eu já estava bem de saco cheio de Gil e Furlan se alternando no poder, já estavam aí há 25 anos, hoje estão há 36 anos, ou até mais, no poder, e eu já estava bem de saco cheio. Daí eu falei, vou criar um site. Eu tive essa ideia me baseando na associação Ama-Ribo, que é amigos de Ribeirão Bonito. Eles transformaram a cidade lá, depois vocês entram aí para dar uma pesquisada. Colocaram prefeito na cadeia, vereadores, presidente da Câmara. Então é uma história bem bonita. Eu queria tentar fazer isso aqui em Barueri. Então, para começar, eu falei, vou criar um site, né? Um site para divulgar tudo que vem acontecendo, divulgar os inquéritos que estão rolando na justiça, né? Na polícia, tudo, e deixar a comunidade a par de tudo que vem ocorrendo. Só que eu não sabia mexer na internet, né? Então eu procurei desenvolvedores de sites e quando eles tomavam conhecimento de quem que eram, sobre o que era o site, eles recuavam, não queriam fazer. Então eu tive que na raça aprender a mexer em linguagem HTML, em 4, 5, 6 meses mais ou menos eu aprendi. E nossa primeira matéria foi no dia 19 de março de 2012, foi sobre a Consocial. A gente mostrou ali que a população não foi convocada para essa assembleia, para essa reunião, né? Em 2014, praticamente 2 anos depois do nosso início, a gente teve o nosso primeiro ataque hacker, né? Nosso site, antes não tinha, a ATB não tinha no Facebook, nem no YouTube, era só no site. E a gente divulgava as matérias e mandava os e-mails para o pessoal ler. E mandava e-mail para o Ministério Público, para todo mundo que a gente tinha contato. E além dos munícipes aqui, várias pessoas se cadastravam no site, a gente mandava um e-mail. Cada matéria que a gente fazia, mandava um e-mail. O que aconteceu? Em 2014, contrataram hackers para invadir a nossa página, eles invadiram e tiraram do ar. Aí nós colocamos de volta, né? Conseguimos colocar. Depois de basicamente 3 meses, a gente sofreu o segundo ataque, que eles apagaram tudo. Então perdemos todas as matérias, perdemos até o e-mail pessoal meu, eu perdi, que eu tinha muitos anos. E a partir daí eu falei, bom, já que o Facebook estava começando a bombar aqui no Brasil, eu falei, bom, vou colocar tudo no Facebook e vamos ver o que dá, né? E daí de lá pra cá nunca mais tivemos nenhuma invasão. Bom, também sofremos uma CPI na Câmara. Essa foi a melhor, né, de todos os tempos. Uma associação que nunca teve dinheiro público envolvido, nunca recebeu dinheiro público, foi investigada pela Câmara de Barueri. Aliás, na história de Barueri, foi a única CPI que foi concluída. Então eles já abriram CPI da desapropriação, a CPI do pãozinho. Quem é mais novo aqui em Barueri não vai lembrar do superfaturamento dos pãezinhos e outras mais. Essa CPI foi instaurada por quê? Porque a gente estava investigando alguns contratos públicos da antiga gestão da Câmara, do Carlinhos do Açougue, e daí ele soube disso e falou, bom, deixa eu ferrar esse cara antes que ele me ferre. Ele usou uma manobra aí para tentar me intimidar, e o pessoal não consegue me intimidar não. Fomos atrás,
divulgamos a matéria. Inclusive, todos os vereadores souberam, isso se tornou público, mas mesmo sabendo que o contrato foi superfaturado em não sei quantas vezes, ele pagou 160 mil num serviço de 5 mil. Mesmo assim, eles não instauraram CPI contra o ex-presidente Carlinhos do Açuque. Aí você vê a falta de interesse na fiscalização do dinheiro público. Aí as matérias que a gente publicava eram encaminhadas para o Ministério Público, né? E nunca surtiu nenhum efeito. As matérias simplesmente eram jogadas fora, no lixo. E a partir daí eu falei, bom, eu vou começar a entrar formalmente no Ministério Público com uma petição pedindo para que sejam investigados os casos, né? Foi o que eu fiz, começamos a protocolar todas as notícias crimes que a gente sabia e também não deu nenhum efeito. Os inquéritos até que eram instaurados, mas todos arquivados, né? Passava um tempo, era arquivado. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a entrar com ação civil pública na justiça, pedindo a improbidade administrativa, ou a devolução do dinheiro que foi desviado, apontava o desvio e tal. E no começo, quando era a doutora Nilza, acho que pegou um ano com a doutora Nilza, que era a juíza responsável, doutora Nilza Bueno, era a juíza responsável aqui por Barueri. Ela até que ela concedia alguns pedidos que a gente fazia, né? Que foi o caso do cartão Barueri, que ela concedeu o nosso pedido e tal. Mas depois ela foi afastada, entrou uma outra juíza que a partir daí nunca conseguimos mais nada. Inclusive o próprio Ministério Público, quando a gente entra com a ação, ele mesmo opina pelo arquivamento. Coisa que eu nunca tinha visto na vida. Mas aqui em Barueri acontece e acontece sempre, né? A gente mostra lá os desfalques, o que vem acontecendo, e o Ministério Público, em vez de apurar e ir atrás, não, ele fala, mas quem são os associados da ATB? Nós também divulgávamos todas as matérias nossas nos jornais, né, da região, tudo. A gente mandava um e-mail para a redação dos jornais e sempre a gente esperava, né? Será que vão publicar? Será que vão publicar? E nunca publicavam. Eu achei isso estranho também. E eu pedi para a prefeitura me mostrar os contratos publicitários, que jornal que recebia e quanto que recebia. Eles não mostraram, eu tive que entrar com uma ação, né, um mandado de segurança. Aí eles tiveram que mostrar. E daí o que foi concluído, né? Que na época a capa do jornal custava, a página do jornal custava R$2.000 e eles pagavam 10, 12, às vezes até R$15.000 por uma página. E por que eles pagavam a mais, né? Para exatamente não ter nada que desabonasse a gestão pública ou os prefeitos e tal. Então era um cala-boca. 2.000 era o valor certo pela página, que saía lá, Barueri, Cidade Inteligente, isso aqui. E os outros 8.000, outros 10.000 que vinha a mais, era para o cala-boca, né? E daí que a gente tomou conhecimento o porquê que ninguém publicava nada. Ou seja, pessoal, os vereadores que são pagos para fiscalizar o prefeito não fiscalizam. A imprensa, que muitas vezes fiscaliza isso, também não fiscaliza, porque recebe dinheiro público para ficar quieto. E a sociedade, mas a sociedade, quando vê esse tipo de coisa, que nada acontece, ele fica desanimado, entendeu? Então ninguém denuncia nada e não denunciando fica essa cidade aí. 36 anos revezando no poder Gil e Furlan, cada vez mais bilionários, e ninguém faz nada. O MP não tá nem aí, recebe lá as denúncias e põe na gaveta. Com relação ao Ministério Público, aqui em Barueri acontece o seguinte, o serviço é dividido em 8 promotorias. Então tem aquela promotoria que cuida do meio ambiente, a outra de casos criminais, a outra de casos relacionados ao consumidor, outros relacionados a casos de família, e tem a 8ª promotoria, que é a relacionada, a atribuição principal dela é cuidar do erário público, né, do dinheiro público.
Então, essa promotoria, ela está há 10 anos sem o promotor titular. O promotor titular saiu daqui, foi cuidar do metrô, dos casos do metrô, e depois, hoje ele é assessor do procurador-geral. E está vago aqui o caso, então, a promotoria. Então, os promotores de outras promotorias, eles que pegam esses casos e não é da atribuição deles, né? Não é da especialidade deles, acaba indo tudo pro arquivo. Bom, por fim, cabe também contar as ameaças, né? Eu vou te falar que de 2012 para cá, acho que já foram umas 5 ameaças. A última delas foi um negócio mais sério, mas isso daí não me intimida, eu já falei que não me intimida, ameaça não me intimida, processo, o Gil já moveu acho que uns 5 processos contra mim ou mais, perdeu a maioria. Em razão desse aniversário de 10 anos, eu me comprometo aqui a fazer um monte de matéria, vocês vão curtir aí bastante e conhecer melhor o gestor público aí da nossa cidade, né? Os gestores, né? Esse ano que passou, 2021, ele estava envolvido aí com contratos públicos e tal. E aí uma vez ele veio todo feliz, falou, consegui entrar aqui em Barueri, fazia 10 anos que eu tentava entrar aqui, não conseguia, e daí finalmente eu consegui e tal, paguei um pedágio de 300 mil reais, mas consegui entrar, não sei o que e tal. E daí eu vou te falar o desfecho dessa história aí, o que aconteceu com ele e o que aconteceu depois. Vou contar tudo. Não é uma história muito bacana, mas vale a pena a gente mostrar para vocês quem que levou dinheiro, quanto que levou, onde que levou, quanto cada um levou, né? O que eles prometeram, o que foi cumprido, no final quem que levou, no final da história, né? Eu conto tudo para vocês na próxima matéria. Tá bom, pessoal? Era isso aí. Parabéns para todos vocês que também acompanharam a gente todos esses anos. E vamos seguir em frente, vamos com tudo. Valeu, um abraço.